bem-vindos a mais um episódio especial do videocast da Câmara Espanhola. Hoje temos uma conversa essencial sobre o futuro da infraestrutura no Brasil, baseada nos capítulos do Guia da Infraestrutura Brasileira. Eu sou Breno Machado Nogueira, diretor institucional e de desenvolvimento de negócios da Acciona, e vou conduzir esse bate-papo com 3 especialistas que representam áreas estratégicas para o desenvolvimento do país: rodovias, portos e ambiente legal e regulatório. Comigo hoje temos o Luiz Baeta, sócio da Aroeira Salles Advogados, o Antônio Marcelo, diretor técnico da Rúbrica Engenharia, e o Felipe Stefan, sócio da Cassione Advogados. Sejam muito bem-vindos. Vou começar pelo Luiz. Luiz, o Brasil depende fortemente das rodovias para escoamento e mobilidade. Na sua opinião, como podemos destravar o desenvolvimento da malha rodoviária brasileira, considerando os desafios legais, técnicos e financeiros que ainda persistem? Obrigado, Breno. Primeiramente, cumprimentar todos os colegas nesse bate-papo, agradecer a oportunidade, o convite da Câmara Espanhola e parabenizar pelo evento e pela iniciativa que é muito importante para o desenvolvimento da nossa infraestrutura de logística nacional. A sua pergunta, Breno, ela é muito interessante, porque não há dúvidas, sobre a importância e a dominância do modal rodoviário no nosso transporte. Conforme estudos feitos por diversas associações, hoje estima-se que o modal rodoviário ele é responsável por cerca de 65% do transporte das nossas cargas e 95% dos passageiros nas nossas rodovias. Só que ainda assim, mesmo com toda essa dominância, o nosso sistema rodoviário ele ainda carece de muitos investimentos. E para destravar esses investimentos, a gente tem um desafio, porque a iniciativa pública não tem recursos suficientes para tanto. A gente tem uma crise fiscal muito grave e os investimentos em infraestrutura rodoviária caíram bastante ao longo dos últimos anos, tanto a nível estadual, federal. E a iniciativa privada tem sido um importante agente para destravar esses investimentos. E, para isso, o modelo de concessões de rodovias tem sido um importante impulsionador para esse desenvolvimento, para a realização de investimentos em infraestrutura rodoviária. E para que a iniciativa privada consiga desenvolver bem esses investimentos, e a gente consiga destravar, a gente precisa ter previsibilidade, segurança jurídica. Isso perpassa por uma regulação setorial muito bem feita pelas agências reguladoras, com normas claras, que atendam às necessidades do setor, que atendam àquilo que os usuários e os investidores, os agentes privados necessitam para aquele momento, já que a lei ela não consegue detalhar as especificidades do caso concreto. A gente precisa também ter modelos contratuais bem estruturados. Aquilo que já está sendo posto e praticado, ele precisa ser repetido, ele precisa ser institucionalizado e repetido para ter previsibilidade. Para isso eu preciso ter regras claras no contrato quanto aos procedimentos para a prestação do serviço, para a realização dos investimentos, reequilíbrios contratuais e todas as normas necessárias que perpassam por um contrato muito complexo. Esses contratos de concessão de rodovias são contratos de longo prazo, com 30, 35 anos, com vultosos investimentos. A gente também precisa, Breno, ter uma visão institucional. A gente precisa fortalecer as nossas agências reguladoras. Ter agências reguladoras fortalecidas, muito bem estruturadas, com quadros profissionais muito bons, preparados com adequadas remunerações, isso vai ajudar uma boa fiscalização e regulação do contrato. E, por fim, a gente também precisa que os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, também entendam e acompanhem essa realidade dessas concessões. Os órgãos de controle, principalmente os tribunais de contas, não podem mais ser vistos como agentes que travam investimentos, mas sim que viabilizam esses investimentos, ajudando na fiscalização, no controle, para se gerar segurança jurídica. É isso que a gente precisa para destravar esses nossos investimentos pela iniciativa privada. Obrigado, Luiz. Excelente resposta. Na verdade, é o seguinte, a gente vê que o maior obstáculo das rodovias não é técnico, ele é jurídico, é a segurança jurídica que nós precisamos nos contratos. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para o Antônio. Antônio, vamos falar de portos agora. Tá? Os portos brasileiros vêm enfrentando a pressão de se modernizar diante de um comércio cada vez mais dinâmico.
Como é que nós podemos incorporar inovação e sustentabilidade no setor portuário sem perder a competitividade destes? Bom dia a todos e obrigado à Câmara Espanhola por me convidar a este podcast, ¿no? A sua pergunta, atualmente estamos baixo pressão internacional, ¿no? sobre métodos constructivos, a Agência 2030, ¿no? Que está muito em cima de energias renováveis, métodos de transporte. 80% da exportação internacional é feita por navios. Então, a gente tem que analisar como esos navíos y esos puertos son altamente funcionales. ¿No? Nuevas profundidades de calado, nuevos navíos. Actualmente estamos ya con navíos en la mayoría de los puertos brasileños, son o Panama Jacks o Chinamax, que atingen de orden de 17 metros. Son muchos dos puertos actuales de Brasil tuvieron que hacer dragaje, o sea, actualizar para poder atingir esa profundidad de manobra de atracación. Sobre métodos constructivos, ¿no? Y sobre nuevos proyectos. A gente está estudando muito a redução da pegada de carbono no proyecto. Ya es obligatorio na licitação na Europa. Você tem que apresentar um estudo prévio sobre o consumo de pegada de carbono no proyecto. Eso es fato. Eso tem uma pontuação. Você tem qualificação técnica e tem parte da apresentação do projeto, a apresentação de redução de pegada de carbono. Como entra a rúbrica ou empresas atualmente que fornecem métodos construtivos? Muito simples. A gente estuda eliminar todo lo que son movimentações, ejemplo, cargas, guindastes, transporte de concreto, porque existen ya fórmulas que você calcula por unas fórmulas, de cada elemento de obra tem un valor, y você consigue calcular, mesurar las toneladas de CO2 que você reduz con nuevos métodos constructivos más digamos, de más alto padrón y más novedosos. Entonces, a gente colabora en los proyectos básicos ejecutivos como eliminación de premoldados, porque usted tiene que crear un parque de premoldados, va a tener una distancia ante la estructura principal, que puede ser un CAES, ¿no? En ese sentido, a gente que faz? Estuda cómo sería feito in loco y crea una estructura metálica, ¿no? Que va a soportar ese concreto, eliminando movimentações internas do projeto, eliminação do concreto, porque os premoldados normalmente têm 10% a 15% a mais que uma estrutura concretada em loco, e eliminação da taxa de aço da estrutura, eliminação da taxa de aço de funcionamento, e em geral você consegue, com um pré-estudo de método construtivo avançado, você consiga reduzir 30 ou 40% a pegada de carbono de um projeto. Interessante, hein? Interessante, sim. Muito legal. Sim. E também, não sei, assim, para acrescentar um pouco, também estes novos portos, não? O porto de Rotterdam, eles têm já usos de energias renováveis para movimentação de cargas, painéis elétricos, geração de energia eólica. Puerto de Santos actualmente ya tiene un acuerdo, ¿no? Que todos los remolcadores que están siendo utilizados para atracador de los navíos están con energía eléctrica. Puerto de Santos recientemente le colocó todos los remolcadores que hacen a los atracadores, ¿no? Sim. Tudo elétrico. Aproveitando um pouco o tema aqui, portuário, Antônio, vocês, como a Rúbrica, como empresa de engenharia, vocês têm vislumbrado a utilização da inteligência artificial no setor portuário?
Sim, então, de alguma forma? a Rubrik, como empresa de engenharia, é mais que cálculo estrutural, Sim. otimização de métodos construtivos para ganhar tempo no cronograma e os gargalos de obra, eliminar da equação da carga, você não utiliza uma guindaste, não utiliza uma grua, não? Um muque, não? Dentro dessa equação, então está eliminando custos operacionais, está fazendo uma redução do cronograma de obra e, em definitiva, essa parte que perguntou, não sei. Não. Tudo bem, vamos em frente aqui. Deixa eu passar para o Felipe. Vamos falar um pouco aqui dos temas dos temas legais, né, Felipe? Felipe da Cassione Advogados. Felipe, o seu capítulo aborda o complexo cenário legal que envolve as concessões e licitações. O marco legal brasileiro hoje dá segurança real para atrair investidores privados na infraestrutura? Bom dia, Breno. Excelente pergunta, com uma resposta um pouco complexa e vou chegar nela. Antes disso, eu queria cumprimentar os meus colegas, cumprimentar Breno, cumprimentar o Luiz, cumprimentar o Antônio. Estou aprendendo muito com vocês. Gostaria de agradecer também à Câmara Espanhola pela oportunidade de conversarmos sobre temas tão complexos e trocarmos informações tão importantes. Para responder essa pergunta, Breno, eu acredito que a gente precise passar por 3 camadas, não só olhar a legislação. Nessa primeira camada da legislação, é importante a gente ver que a gente tem 3 macro legislações que tratam sobre o tema. A Lei 8987 de 95, a Lei de Concessões, a Lei 11079 de Parcerias Público-Privadas e a Lei de Licitações, a nova Lei de Licitações, que foi a lei que eu acabei também citando um pouco mais no detalhe no nosso painel anterior, Sim. que é uma lei mais nova. Esse cenário, ele dá uma robustez jurídica, ele dá uma segurança para os investidores em termos de direitos, em termos de obrigação, mas a gente precisa lembrar também que no começo do mês a Lei de Concessões foi aprovada pela Câmara para ser renovada. Vai ser encaminhada ainda para o Senado, mas a gente já está discutindo uma nova lei de concessões. Como eu disse, a gente precisa de algumas outras camadas. A segunda camada seria a camada da regulação. Né? Quando a gente fala em regulação, a gente fala em detalhamentos técnicos dos termos legais. Nesse sentido, a gente precisa de um aparato administrativo, um aparato profissional capacitado, que dialogue com a iniciativa privada, que dialogue também com o mercado internacional, justamente para que as melhores técnicas sejam incorporadas na regulação. E nesse tema também é importante a gente lembrar que a profissionalização, a capacitação do profissional do poder público é muito importante também, e o setor privado tem um papel muito relevante a esse respeito. Agora, a última camada é a camada do próprio contrato, a camada da modelagem do contrato, pensando em uma alocação de riscos que seja eficiente, que seja segura, em que sejam incorporados termos e cláusulas que deem essa segurança. Com essas 3 camadas completas, eu acredito que aí sim a gente vai ter mais segurança. Eu acrescentaria aqui um quarto ingrediente, até considerando a fala do Luiz e a fala do Antônio, que é a participação mais ativa dos órgãos de controle. Não só o Tribunal de Contas, mas também o Ministério Público, a participação social também, não é? São ferramentas que, na verdade, elas vêm mais a contribuir do que prejudicar. Não é? E nada adianta ter um controle posterior daqueles que estão, entre aspas, em um ar-condicionado, e quando for decidida aquela política pública no calor das emoções, aqueles agentes dos órgãos de controle ou a população não estarem acompanhando o desenrolar das coisas. Então eu colocaria essa camada também, que é a participação dos órgãos de controle e também a participação da população como um todo, incluindo o mercado privado. Aí sim eu vejo um cenário mais seguro para os investimentos em infraestrutura. Interessante. Felipe, mas assim, fazendo uma sequência aqui, como é que a gente pode equilibrar a agilidade na contratação pública, né, com o rigor necessário para prevenir fraudes e garantir a concorrência saudável? Mais uma ótima pergunta, e acredito que a resposta também é um pouco mais complexa, eu preciso também dividir em algumas camadas.
Primeiro, eu acho que a gente está num ambiente de administração gerencial que é um ambiente onde a burocracia é colocada de lado. Então, os processos administrativos como um todo, inclusive o processo licitatório, precisa ter só as etapas necessárias. Ou seja, aquelas etapas desnecessárias, aquela procedimentalização que não tem fim, precisam ser deixadas no passado. Então, acho que a criação de mecanismos para processos mais rápidos, mais céleres, é a primeira resposta para a sua pergunta. Uhum. A segunda resposta seria um monitoramento mais presente das autoridades públicas, não só na fase de licitação, mas também na fase de gestão do contrato, para assegurar a não presença de fraudes ou condutas que podem ser consideradas ilícitas, ou seja, uma fiscalização mais eficiente. Aí sim nós teríamos uma mitigação do risco de fraude, e nós não podemos esquecer também que do lado da empresa, do lado do concessionário, do lado do parceiro público, é preciso também ter uma estrutura sólida de programa de integridade, com treinamentos eficientes, com treinamentos frequentes, justamente para que o fato de aquele agente lidar com a administração pública não o exponha a riscos. Por exemplo, políticas específicas sobre brindes, políticas específicas sobre como lidar com autoridades públicas, treinamentos específicos sobre licitações, sobre novas práticas regulatórias internacionais e nacionais, são medidas que vêm justamente a evitar a exposição, tanto da parte pública quanto da parte privada. Excelente, Felipe. Eu diria o seguinte, a resposta é complexa, mas a pergunta era desafiadora, né? Desafiadora. Vamos lá. Agora eu queria fazer uma pergunta geral, né, para vocês, que é o seguinte: se vocês tivessem que indicar uma única mudança, tá, legal, técnica ou de gestão que pudesse destravar o avanço da infraestrutura no Brasil, qual delas seria? Vou começar aqui pelo Antônio. Então, pela minha visão, não? Eu moro aqui no Brasil 12 anos, não? Cheguei aqui em 2013. Brasileiro. Né? Brasileira. Duas filhas brasileiras, esposa brasileira. O que eu vejo, o principal gargalo do Brasil é jurisprudência. Depois de analisar muitos projetos, 100% das dificuldades, não? Que tem o Brasil é jurisprudência, jurídico. Sim, é você ter um sistema jurídico dos processos, de contratos que seja mais ágil, já seja padronizado. Breno, a gente já estudou, vou colocar um exemplo básico. A gente estudou vários projetos já no 2016 que ainda não estão em execução. Então, temas jurídicos, INEA, ou seja, os contratos ficarem aí adormecidos, né? E a coisa não ficarem engavetados. Bem colocado. Não tem investimento, não dá nada, o investimento que estava já aprovado some. Isso tem mais a ver, então, com talvez o planejamento, né? Você planejar e executar o que foi planejado, né? Aí você consegue que as coisas saiam no seu devido tempo e no momento correto, né? Felipe, eu não poderia deixar de concordar mais. Eu também encaro o planejamento como algo que precisa ser melhorado na prática do poder público. Eu cheguei, inclusive, a citar anteriormente nos painéis que o planejamento é um dos princípios que foi inserido expressamente na nova lei de licitações, ou seja, é um princípio fundamental na esfera dessa lei guarda-chuva que trata sobre licitações e contratos públicos, e o planejamento não é algo, do ponto de vista jurídico, que é novidade. Ele foi previsto como um princípio fundamental desde o Decreto-Lei 200 de 67, como justamente um princípio fundamental da administração pública federal. E hoje em dia, quando a gente fala em planejamento na nova lei de licitações, algo que não existia na 8666 de 93, a gente traz de novo como um dos princípios fundamentais para políticas públicas, para contratações, para uma gestão eficiente da coisa pública, planejar o que vai ser contratado. Ou seja, é preciso ter um começo específico na estruturação, um meio e um fim. Não é possível ter condutas aleatórias,
condutas que sejam não pensadas, e por isso me parece, na mesma linha que foi dita pelo Antônio, que um plano nacional de infraestrutura que integre diversos setores, como, por exemplo, saneamento, energia, o setor de transportes, é uma resposta que a gente poderia dar provisória e colocar isso no experimentalismo para justamente ver no que dá. Então, eu diria que o planejamento seria a minha escolha, mas certamente tem diversos outros princípios e também diretrizes que eu também entendo que são muito importantes. E é importante, né, falando um pouco do planejamento, esse planejamento a longo prazo, né, que eu acho que é onde as políticas públicas interfiram menos no planejamento de interesse político nacional, né, e interfira, né, porque você entra com interesse, você tem um planejamento, o outro entra e muda aquele planejamento, né? Então é complicado. Um planejamento público, né, Breno? Exato. Não um planejamento político, né? A gente tem que pensar na instituição. Exatamente. Em si. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Luiz, para encerrar o seu ponto de mudança para destravar. A fala do Antônio me tocou um pouco, né? Porque assessorando investidores, principalmente estrangeiros, é muito difícil a gente explicar o regime jurídico brasileiro para os estrangeiros. O Felipe está aqui do meu lado também rindo, provavelmente passa as mesmas dificuldades. Difícil você sentar para o investidor estrangeiro e mostrar para ele, explicar primeiro esse emaranhado jurídico que nós temos no Brasil e essa constante mudança, Breno. E isso me faz refletir muito que é mais do que segurança jurídica, a gente precisa de resiliência jurídica. O que seria essa resiliência jurídica? A gente está falando de investimentos complexos que vão demandar anos de planejamento, que vão estar submetidos a diversos interesses políticos, avaliações técnicas e ambientais, e o nosso sistema jurídico ele precisa dar respostas rápidas e se amoldar e se ajustar a essa realidade. A gente precisa criar essa segurança, essa resiliência. A gente tem que mudar esse mindset que o Brasil é um país difícil de fazer negócios por causa do seu sistema jurídico. Então, eu não coloco que o problema é só jurídico. O problema é também jurídico. A gente tem vários problemas, como vocês colocaram. Então, se a gente conseguisse criar os diversos agentes envolvidos nesses projetos de infraestrutura, tanto os políticos, os técnicos, os usuários também, o setor privado em geral, a gente criar resiliência jurídica seria uma mudança importante para a gente destravar a infraestrutura e deixar um pouquinho para trás os buracos e trilhar num caminho pavimentado mais seguro. Muito bom, muito bom. Veja bem, gente, essa conversa mostra que a infraestrutura de verdade exige integração entre engenharia, direito e operação e inovação, né? Eu agradeço aos nossos convidados, né? Os três convidados, Luiz, Antônio, Felipe, um prazer tê-los aqui, né? Por compartilharem tanto conhecimento com a gente, né? E convido a você a baixar o Guia de Infraestrutura Brasileira disponível no site da Câmara Espanhola. Uma boa tarde a todos e nos vemos no próximo episódio.